Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 19 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, dos versículos de 1 a 13. Deus não olha para a aparência, Deus olha o coração. Depois da rejeição de Saul, devido à sua desobediência, como ontem meditamos, Deus escolhe um outro rei. O pequeno adolescente Davi, o último entre seus irmãos, de uma família humilde da menor cidade de Judá. Davi tinha todas as características contrárias de um rei, como os homens entendem. Mas Deus, que olha o coração, enxergava bem e via que o coração de Davi era um coração segundo Deus, um coração completamente confiante em Deus, abandonado no seu Deus. Por isso o escolheu. Davi era um pequeno anauim. É isso que Deus ama. Do primeiro livro de Samuel. O Senhor disse a Samuel: Até quando ficarás chorando por causa de Saul? Se eu mesmo o rejeitei, para que não seja mais rei de Israel? Enche o chifre de azeite. Vem, eu vou te enviar à casa de Jessé, de Belém, pois escolhi um rei para mim, dentre os filhos dele. Samuel ponderou: Como irei? Se Saul o souber, vai matar-me. O Senhor respondeu: Leva contigo uma novilha, e dize: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convida Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que deves fazer, e assim ungirá a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse, e foi a Belém. Os anciãos da cidade, apavorados, vieram-lhe ao encontro e perguntaram: É de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo para o sacrifício. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor lhe disse: Não te impressiones com a sua aparência, nem com a sua grande estatura. Não é este que eu quero. Meu olhar não é dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou-o a Samuel, que disse: Também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe depois Samá, e Samuel disse: A este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: O Senhor não escolheu a nenhum deles. Samuel perguntou a Jessé: Todos os teus filhos estão aqui? Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo, que está cuidando do rebanho. E Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de aparência formosa. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com azeite e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor começou a ser enviado a Davi. Samuel se pôs a caminho e partiu para Ramá.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus não olha para as aparências, mas para o coração. E Deus escolheu bem quando fixou seus olhos sobre o coração do rei Davi. Ele era pouco mais que uma criança, não era alto, nem forte, nem guerreiro. Somente um pastor adolescente que confiava em Deus totalmente. Se entregava a Deus naqueles longos silêncios, andando pelos montes, pastoreando as ovelhas, enfrentando leões e ursos, como veremos amanhã. Deus precisava de um pastor, não de um guerreiro, um homem de armas. Para governar o povo, precisava de um pastor, porque o povo de Deus é muito semelhante a um rebanho de ovelhas. Para ser imagem do grande rei, que é sempre Deus, precisava ser um pastor. Deus é representado melhor por um pastor do que por um homem sanguinário. Tudo isso deve nos fazer refletir muito, irmãos. O que é essencial na vida é a atitude do bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Em segundo lugar, Davi é pequeno, pobre, ainda criança, desconsiderado até pelo seu pai, que nem manda chamá-lo para o encontro com o profeta Samuel. Ninguém se lembra dele, ninguém se preocupa com ele, mas Deus, que tudo enxerga, vê o grande coração deste pequeno de Deus, de Sanauim, desse jovem que tinha um coração segundo Deus. Isso também não pode passar batido e nos ajuda a entender o que Deus aprecia. Enfim, vamos nos perguntar o que significa um coração segundo Deus. Davi é uma pessoa normal como todos nós, que apresenta até características muito humildes e simples. Igual todo homem, Davi também peca, e peca gravemente. É impressionante como um ser humano possa tocar o topo da altura espiritual e no dia seguinte precipitar no inferno de pecado. Isso foi para Davi, irmãos. Isso aconteceu a São Pedro e a muitos outros grandes homens. Só isso deveria ser suficiente para não desanimar diante de nossos tombos. Davi, que tinha um coração segundo Deus, conseguiu pecar de orgulho e desconfiança, querendo contar os guerreiros do seu povo, isto é, fazendo um cálculo muito humano das suas forças diante do inimigo. Até o chefe do seu exército, encarregado desta contagem, não queria fazer isso, mas Davi insistiu e ordenou. Resultado: uma terrível punição, uma peste enviada por Deus que matou 70.000 homens do seu povo. Davi era um pai, um pastor do seu povo, mas apesar disso, quis se apropriar indevidamente da única ovelhinha do seu fiel Urias. Adulterou com Betsabeia, esposa de Urias, e o fez matar. Uma ação inexplicável para um temente a Deus, que amava o seu povo como um pastor ao seu rebanho. Seu primeiro filho com Betsabeia morreu. O segundo filho, Salomão, era o homem mais sábio do planeta, mas com ele o reino começou a cair. Ele mesmo traiu a Deus, cedendo às mulheres estrangeiras e fazendo adorar ídolos estrangeiros. Outras também são as fraquezas de Davi. Mas então, em que consiste o coração segundo Deus? É exatamente o que vemos no Salmo 50, chamado Miserere. Davi, porquanto pecador e grande pecador, tem a coragem de se lançar em Deus, de cair nas mãos de Deus, se abandonar nas mãos de Deus,
Davi reconhece seu pecado e não pretende camuflá-lo. Pede perdão e se abandona completamente em Deus. Aqui, irmãos, está a sua grandeza, que não se apoia em nada de humano, mas somente em Deus. Davi vive de Deus, é rei porque Deus quer, vive porque confia em Deus. Podemos dizer que a sua vida é uma concretização do que Jesus disse a Santa Faustina: os piores pecadores tornar-se-ão os maiores santos, se entregarem à minha misericórdia. Vamos parar hoje para interiorizar esse acontecimento e vamos nos perguntar: o que mais Deus amava em Davi? Reflita um minuto. Agora vamos reler alguns passos do longo trecho de hoje para pedir a Deus a graça de um coração humilde e simples, segundo Deus, como era o coração do rei Davi. Paz e alegria. Um coração segundo Deus. Paz e alegria a todos. O Senhor disse a Samuel: até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei, para que não seja mais rei de Israel? Enche o chifre de azeite. Vem, eu vou te enviar à casa de Jessé, de Belém, pois escolhi um rei para mim, dentre os filhos dele. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor lhe disse: não te impressiones com a sua aparência, nem com a sua grande estatura. Não é este que eu quero. Meu olhar não é dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou a Samuel, que disse: também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe depois Samá, e Samuel disse: a este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. Samuel perguntou a Jessé: todos os teus filhos estão aqui? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está cuidando do rebanho. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de aparência formosa. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com azeite e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor começou a ser enviado a Davi. Samuel se pôs a caminho e partiu para Ramá.
derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu, derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Eu derramo sobre ti o meu espírito de amor, vou preencher teu coração, te faço forte e fiel, um amigo meu. Obrigado, Senhor, porque tua mão desceu sobre nós, Senhor. Não estamos desamparados, mas estamos na tua luz, Senhor, porque tua mão nos arrancou das trevas. Por isso te bendizemos, te glorificamos.